santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. E por gentileza, todos desliguem o celular ou coloquem no silencioso, para não cortar a nossa energia. Não é difícil. Tá funcionando, Tainá? Tá. É só botar aqui? Não, precisa? Só fala. Alô? Alô? Sim. Alô? Deixa aqui. Se eu deixar aqui, ele funciona, será? Alô? E aqui? Alô? Tá funcionando. Boa noite a todos. Eu acho que eu abracei, beijei cada um que estava aqui, menos a senhora. A senhora da ponta. Menos a senhora não foi beijada por mim. Tudo bom? Então, boa noite. Fiquei afastada da casa por uma semana, porque é questão de trabalho, mas eu já estava na escala da semana passada, né? Então, hoje a gente pedi permissão para o seu Paulo, perguntei se era eu, se continuava, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre uma coisa que incomoda muita gente. Muita gente acha que não é, que não tem, que não sofre desse mal, que é da cabeça dos outros, que estão exagerando, as pessoas exageram, mas a gente, sem se dar por conta, a gente tem muitos vícios na nossa vida. Muitos vícios. E a gente vai falar sobre o vício da alma. As correntes invisíveis da alma. Porque eles muitas vezes, como eu estava falando, eles são invisíveis. A gente não vê, a gente acha que não tem. E hoje em dia, eu para fazer essa palestra, estudei um pouquinho e vi vários vídeos atuais, né? A gente tem que trazer a nossa doutrina, a gente tem que trazer o nosso evangelho para as palestras, mas a gente tem que se atualizar sobre os temas hoje em dia. E me chamou a atenção que muito mais, que além do álcool, da bebida, da droga, do pó, do cigarro, tem um vício que hoje está matando muita gente, sem as pessoas se dar por conta que você sabe o que é. Deixei, tá aqui o meu, ó, ali me gravando, o celular, as telas, e as pessoas não se dão por conta disso. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, até tem uma história, eu vou começar com ela, até já que eu falei das telas, eu vou começar com essa história para a gente prestar atenção um pouquinho. O silêncio que Maria não ouvia. Como assim o silêncio que Maria não ouvia, né? Se é silêncio, não se ouve. Mas o título da história diz o silêncio que Maria não ouvia. Maria é uma mulher boa, mãe, dedicada, trabalhadora, como qualquer uma de nós. Como muitas de nós aqui hoje. Mas com o tempo ela passou a viver presa a uma tela de celular. O celular era seu companheiro inseparável. Estava com ela na mesa, no trabalho, no ônibus, até durante as refeições com a família. Aqui nessa história está falando da Maria, mas a gente também tem casos de muitos homens, muitos Josés, muitos Joãos por aí, que também, né, acontece com eles a mesma coisa. Então a gente pode ser que a gente se encontre nessa história sem querer ou em alguma coisa, se nos chamar a atenção e a gente pensar assim, nossa, essa mensagem eu acho que um pouquinho é para mim. A gente tem que começar a ter cuidado em relação às telas de celular. Ela dizia, quando chamava a sua atenção, ela dizia, eu só estou vendo as notícias. Ou ela dizia, eu só estou respondendo as mensagens. Mas é que ela não conseguia mais se desligar do celular. Acordava e dormia com ele na mão. Quanto mais navegava, mais vazia ela se sentia. As redes mostravam vidas perfeitas, viagens, alegrias, e ela começou a comparar a sua própria vida
aquelas imagens. Sem perceber, foi se tornando triste, impaciente e ansiosa. O silêncio da alma, que antes era preenchido pela oração, agora dava lugar a notificações incessantes. Ela frequentava o centro espírita, ela fazia suas preces, com o tempo ela deixou de fazer tudo isso. Certa noite, ela sonhou que caminhava por um campo cinzento. Ao longe via pequenas luzes piscando, como se fossem estrelas. Curiosa, ela foi se aproximando. Percebeu que eram milhares de pessoas, cada uma olhando para uma tela que brilhava em suas mãos. Todas caminhavam em círculo, sem olhar para o alto, sem perceber o céu. Algumas tropeçavam, outras choravam, mas ninguém largava o aparelho. De repente, uma voz suave lhe disse: Maria, este é o mundo dos que esqueceram de ouvir o coração. As trevas que brilham por fora apagam a luz que é por dentro. Assustada, ela tentou responder, mas sua voz não saía. Acordou com o coração acelerado e pela primeira vez ela ficou em silêncio. Olhou o celular do lado da cama e sentiu vontade de chorar. No dia seguinte, ela retornou ao centro espírita que ela frequentava há tempo. Na palestra, o tema era o novo vício e a fuga da alma. O expositor dizia: muitos buscam na tela o que falta no coração. O vício moderno é a distração constante, mas o espírito precisa do silêncio para ouvir a Deus. Maria sentiu como se aquela mensagem fosse para ela. Depois da reunião, ficou sentada no salão vazio e fez uma prece: Senhor, ensina-me a te escutar novamente. Quero sentir a tua presença e não apenas a voz do mundo. A partir daquele dia, Maria começou pequenas mudanças. Determinou horário para usar o celular. Reservou momentos para o evangelho no lar e para simples conversa com os filhos. Começou a reencontrar alegria nas coisas simples. O pôr do sol, uma oração, o abraço. Então, numa tarde tranquila, ao caminhar pela rua, sem o celular na mão, ela sentiu algo que há muito tempo ela não sentia: paz. Era o silêncio de Deus falando baixinho. Então, gente, essa é uma história de uma mulher, como eu disse, como qualquer uma de nós, que tem seus afazeres, tem suas obrigações, tem seus trabalhos, tem seus filhos, seu marido, netos, e às vezes se pega a achar ali naquele celular coisas que ela estava procurando para a vida, para preencher o espaço vazio. E isso não é só com uma mulher que diz aqui trabalhadora, uma mulher que conta história já de uma certa idade. O perigo está com os jovens, o perigo está com as crianças. E eu falo isso por propriedade. Eu tenho 2, 3 netos. A mais velha, os pais nunca deixaram muito ela mexer no celular. Mas os 2 pequenos, eles almoçam, jantam, comem com o celular na frente. Porque assim eles comem mais. Assim eles param sentados para comer. E isso é muita das crianças. A gente está deixando de fazer a nossa parte para deixar ali o celular interter. E essas crianças são os adultos de amanhã. E o que vai ser delas, né? A história fala de uma pessoa, uma mulher, né? Mas hoje em dia a gente vê, houve casos assim. Hoje mesmo eu fui para o trabalho, escutei o caso de uma mãe que a filha estava sendo coagida na escola por uma outra menina, através, como é que a mãe descobriu? Das redes sociais, né? Então é tudo muito perigoso. Hoje em dia a gente diz, o celular, ele é muito bom para aquela, no caso eu tenho a minha irmã lá em São Paulo, matar saudade dos parentes que moram longe, né? Para quando a gente viaja, que eu viajei semana passada, para poder ver o marido, poder ver os netos, para poder acompanhar. Isso é o celular, para poder nos atualizar de repente de informações que a gente não tem, para poder nos alertar de algum perigo, mas ele não pode preencher o nosso tempo, ele não pode ser mais importante que a nossa família, ele não pode ser mais importante que a nossa fé, que a nossa doutrina, que a nossa ir numa igreja. Não, hoje eu não vou, olha, tem mais
mais coisa interessante para fazer. Muitas vezes, e a gente fala assim, ó, quando a colega veio aqui falar, né, a nossa irmã querida veio aqui pela primeira vez falar, fazer a prece de abertura, ela pediu, por favor, desligue o celular ou coloque no silencioso. Isso não precisava ser dito, nem uma noite. Isso tinha que partir de nós. Se nós viemos até a casa e todos aqui estão por algum objetivo, ninguém saiu do celular só porque acha a casa bonitinha. Não, a gente veio buscar. A gente veio buscar uma energia positiva, a gente veio buscar a cura para uma doença, a gente veio buscar que o nosso emprego fique melhor, que a harmonia no nosso lar, ou um emprego novo, alguma coisa a gente veio buscar, a gente veio agradecer. Então, se eu estou nesse ambiente por meia hora, uma hora e meia que seja, eu vou estar aqui de corpo, alma e fé. Eu não preciso que digam para mim que eu tenho que desligar o celular. Por muitas vezes, a gente fica ali sentado e a gente vê assim, ó, aquela pessoa que mais se queixa, que vem assim, seu Paulo, por favor, eu preciso de um passe especial, eu preciso de uma maca, porque eu tô com ansiedade. Aquela pessoa durante a palestra, isso não tem mais acontecido, graças a Deus. A gente vê que agora as pessoas estão prestando atenção, estão absorvendo o que é falado. Mas a gente via muitas vezes aquela pessoa durante a palestra mexendo no celular, olhando vídeo, rindo, atrapalhando quem está sentando atrás, que quer prestar atenção. E daí, como é que os espíritos que estão aqui, no mundo espiritual, que não é nós, não é eu, não é o seu Paulo, não é a Fran, não é a dona Ana, não é nós que vamos ajudar vocês. É o mundo espiritual e vocês, né? Eu vim aqui hoje pedir tomar um passe, porque eu preciso, que eu fiquei fora da casa uma semana, então eu quero sair daqui, não vou poder trabalhar porque é normas da casa, mas eu vou me fortalecer. Aí, como é que o mundo espiritual vai me ajudar se durante toda a palestra que está ali falando coisa do nosso conhecimento, que vai nos ajudar, que os colegas, a gente procura tema, a gente se prepara para vir aqui falar um pouquinho, a pessoa está mexendo no celular. A gente não, nós não ficamos bravos nem sentidos, mas o mundo espiritual com certeza fica muito triste. Porque aquela pessoa ali, ela já está recebendo. No momento que ela entra na porta, ela já está recebendo. Só que ela não vai receber se ela não quiser receber. Se ela ficar com a cabeça lá longe, se ela ficar com a cabeça no celular que está na frente dela. Então, isso é uma grande ferramenta a nosso favor. A gente não pode usar ele como uma arma contra nós. Então, esse cuidado a gente tem que ter. E a gente vai falar também sobre os outros vícios, né? Quando ouvimos a palavra vício, geralmente vem álcool, droga, cigarro, jogo. Mas o Espiritismo nos convida a enxergar o vício em sentido mais amplo, como qualquer dependência que escraviza o espírito e o afasta de Deus. Qualquer vício que escraviza o espírito e afasta de Deus. Podemos ser viciados em muitas coisas. No poder, no dinheiro, na comida, nas redes sociais, que a gente falou agora, nas críticas, na tristeza, no pessimismo e até mesmo no sofrimento. Como que eu vou ser viciada no sofrimento? Ninguém gosta de sofrer, mas tem pessoas que ficam atraindo o sofrimento. Tem pessoas que se acham o máximo ficar lá na farmácia básica e pegar 10 qualidades de remédio, de graça lá do governo. Sai de lá, ó, meu rancho está pronto. É aquela pessoa que fica ali, que sofreu para ela, faz parte, né? Ela já se acostumou com aquilo, cada vez aparece mais doença, daí ela não procura ajuda. Aqui, vício no poder. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Eu sou viciada no poder. Eu estou ganhando, Deus está me ajudando, mas eu estou achando pouco. Eu estou me queixando, eu quero mais. Isso é vício. Na comida, né? A gente fala daqueles 7 pecados capitais, a gula, não é uma delas? Então é aquela pessoa que ela sabe que ela precisa de ajuda médica ou de espiritual que seja para ansiedade, mas ela não. Ela tá bom e ela tá ali comendo. Pessimismo, tristeza. Então é aquilo. Cada vez eu tô lá mais me queixando.
senhora hoje? Não, não está nada bom. A pessoa está bem, acordou bem, né? Tem uma família boa, tem o que comer em casa, tem uma caminha quentinha, mas ela nunca está bem. Isso também é um vício. A queixa, ficar ali todo dia. Eu só quero passar. E a gente, eu não estou querendo julgar ninguém, porque eu nem sei, né, o que cada um veio aqui buscar hoje. Mas é muito comum acontecer das pessoas só ficarem bem se elas fizerem uma marca ou tomar um passe especial. Elas acham que aquele passe ali, que o mundo espiritual está fazendo de tudo para recarregar ela, não vai ser suficiente. Então, às vezes, seu Paulo diz, não, você está bem hoje, ó, está tudo certo, toma um passe, vai receber igual. Não, seu Paulo está contra mim, não, eu queria, não vou voltar mais, porque eu queria um passe especial. Então, a gente tem que se cuidar desses pequenos vícios que nos, olha aqui, o que diz aqui? Que afasta, escraviza o espírito e afasta de Deus. O olhar sobre o espiritismo diz, na questão 999 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores sobre os vícios. Ele diz assim, o homem poderia vencer as suas más inclinações pelos seus próprios esforços? Os espíritos respondem, sim, às vezes com pouco esforço, só lhe falta vontade. Então os espíritos estão respondendo, más inclinações, né? Dependência. O espírito pode, o homem pode vencer essas más inclinações com bastante esforço, às vezes até com pouco esforço, só falta vontade de querer vencer. Isso é para tudo. Só me falta vontade de querer ir no centro espírita, de querer levar uma água para fluidificar, de querer ir toda segunda-feira. Ah, mas daí é cansativo. Não, eu chego cansada. Não, eu tenho minhas obrigações. Eu estou buscando alguma coisa para minhas más inclinações? Não. Eu estou esperando que Deus faça alguma coisa por mim e eu aqui, sem fazer nada, de braço cruzado. Muitas vezes não é a força que nos falta, mas a decisão sincera de mudar. O vício começa na mente e no coração, e é ali também que ele precisa ser vencido. O vício não é apenas um problema físico ou emocional, muitas vezes ele é espiritual. Ele nasce dos vazios interiores, das feridas da alma que não foram curadas. Quando não encontramos o amor, a compreensão, a fé, buscamos compensações. Assim, o espírito tenta amenizar sua dor com prazeres momentâneos. Muitos irmãos desencarnam ainda presos aos vícios. No plano espiritual, continuam a sentir essas necessidades. E a doutrina espírita, ela nos mostra que os vícios não desaparecem com a morte do corpo. O espírito leva consigo o desejo, a dependência e, por vezes, busca se aproximar de encarnados que partilham do mesmo vício, influenciando-os para satisfazer as suas necessidades. Como explicar isso para vocês? De modo que a gente possa entender. Um espírito, uma pessoa encarnada, que ela desencarna no vício, ela não conseguiu vencer o vício nessa encarnação. Ela desencarna drogada, né? Um traficante, um drogado, um alcoólatra que se perdeu para bebida e desencarnou com aquele vício. Ele muito provável, quase sempre, que ele volte para o mundo espiritual com esses vícios, com dívidas, sentindo essas sensações, e já no primeiro momento ele não vai para um mundo superior, né, mais elevado, porque ele vai buscar, ele pode até ser resgatado por benfeitores, por familiares que rezam por ele em determinado momento, querem resgatá-lo, mas ele não vai querer, porque ele vai sentir falta desse vício. Então é aquela pessoa, aquele parente, aquele amigo, aquele vizinho, aquela pessoa que a gente viu lá na notícia do jornal, na televisão, que foi morto a tiros, ou que mataram, é aquele que precisa de oração. É aquele nosso parente, o filho da fulana, se perdeu nas drogas, morreu de overdose. É aquele que precisa de oração.
Porque se ele não tiver oração, se ele não entender quando ele passar para o lado de lá, que ele não tem mais, ele não necessita mais desses vícios. Esses vícios eram terrenos. Ele pode viver lá, se ele quiser, sem esses vícios, ele vai continuar vagando, ele vai continuar sendo uma presa fácil, porque existe muito lá no mundo espiritual também. Essas gangues, essas facções que tem aqui, existe lá. Sabe quando tem também nas religiões que trabalham para o mal, que dá, se tu te dou um cigarrinho, te dou uma cachaçinha lá no cruzeiro, se tu ajudar a prejudicar o fulano lá. E eles ficam ligados a isso, porque eles continuam com esse vício. E eu lembro quando eu comecei aqui a ir do lado onde vocês estão, numa palestra do seu Paulo, que me chamou muita atenção, quando ele disse, se num bar, qualquer bar que seja, se até o mais granfino, qualquer lugar que tenha um ou mais pessoas encarnadas, vamos supor que tem numa mesa 3 encarnados bebendo de forma, não bebendo socialmente, bebendo, né? E não param com aquela bebida, ali em cima deles tem os 10 sugando as energias, dizendo, bebe mais, tá pouco, toma mais uma, toma saideira, por que tu vai embora agora? Vai tomando. E ficam ali, ó, sugando, porque eles necessitam disso, eles sentem falta disso no mundo espiritual. Então, quando a gente sente essa, né, parece, tem alguma coisa me dizendo que não é para me beber hoje, que eu vou ficar. Pode acreditar que é um anjo de luz, os seus mentores que estão me dizendo. Não faça isso, porque os irmãozinhos, você é uma presa fácil para eles. Você é uma presa fácil para eles. Podem procurar ler sobre isso, porque eles ficam por muito e muito tempo vagando, precisando desse vício. O cigarro. E por que ele é tão difícil, né? Por que é tão difícil largar o cigarro? Por que é tão difícil largar a bebida? Porque do nosso lado, com certeza, tem irmãozinhos ali amando que tu tá fumando descontroladamente. Amando que tu tá bebendo descontroladamente. Amando que tu tá fazendo festa, tá fazendo briga, tá se metendo em confusão. Porque é isso que eles querem. É isso que eles querem. Cada vez mais tomar conta do nosso corpo físico e espiritual. Então a gente tem que cuidar muito. Isso são vícios, até como está aqui, correntes invisíveis da alma. A importância, daí vem, né, depois de tudo isso que a gente aprendeu, por pouco, se for falar sobre esse assunto, a gente fica aqui por dias, e até é tema que pode ser falado mais vezes, né? A importância da vigilância e da prece que nos protege dessas más influências. O que nos protege de maus influências, de maus espíritos do nosso lado? Orai e vigiai. Palavras de Jesus. Orai e vigiai. Prece e vigilância. Pronto. Tô querendo largar o vício da bebida, mas não consigo. Eu vou conseguir. Ora e vigia. Eu já fiz promessa para me parar de fumar, mas não consigo ter alguma coisa. Ora e vigia. Se tu orar e vigiar, tu vai conseguir. Ninguém se liberta de um vício apenas pela força humana. É preciso força de vontade, sim, mas também ajuda espiritual, oração e reforma íntima. Jesus nos ensinou, palavras dele: conhecereis a verdade te libertará. Qual é essa verdade? A verdade que liberta, o reconhecimento de nossas próprias fragilidades. Quando eu fazer a reforma íntima e ver as minhas fragilidades, aceitar com humildade o quanto eu sou fraco, aonde eu estou sendo fraco, eu vou conseguir me libertar. Eu vou, conhecereis a verdade vos libertará. Enquanto negarmos que o vício, ele cresce em silêncio. Quando encararmos com sinceridade, fé, ele começa a perder a força. Quando eu encarar, sabe aquela coisa que eu falei lá no começo? Não, eu não tenho vício nenhum. Capaz. Eu sou uma pessoa que vou na casa espírita toda semana, eu me controlo, eu não bebo, eu não fumo. Será que eu não tenho aqueles outros vícios lá que foi falado?
da ganância, da soberba, da tristeza, da autopiedade. Então vamos pensar em todos esses vícios invisíveis. Só para encerrar, só uma historinha básica. Ah não, aqui antes diz assim, ó, como eu vou me libertar? O Espiritismo nos oferece, primeiro, a gente tem que procurar também profissionais da saúde. Muitas vezes isso não é feio. Isso não é feio. Eu tenho um primo que ele teve a pandemia, ele teve Covid, ele teve entubado. E ele fumava mais de 2 carteiras por dia. E ele procurou ajuda, ele achava que era muito, nossa, que vergonha procurar ajuda médica para parar de fumar. Quando ele ficou entubado, ele viu o quanto ele precisava. E ele procurou ajuda, sim. Eu trabalhei 21 anos com farmácia. Hoje eu estou em outro ramo, mas 21 anos com farmácia. Tem medicamentos que não é feio, principalmente o homem, tomar para parar de fumar. Ele ajuda. Quando a gente não consegue sozinho, a gente tem que procurar, sim, os profissionais da saúde. E a gente tem que procurar o nosso espiritismo. Evangelho no lar, prece, passe, água fluidificada. O estudo e o trabalho no bem elevam a mente e afastam as vibrações inferiores. Quanta coisa boa, né? Quanta coisa a gente está fazendo hoje, né? A gente veio, fizemos a nossa prece, vamos fazer mais. Quantas pessoas trouxeram água? Estou vendo daqui, lá na frente, está cheio de água para fluidificar. Quantas pessoas vieram tomar um passe para sair daqui melhor? Então nós estamos no caminho certo. Nós não podemos deixar as más influências, más inclinações nos tirar desse caminho. A gente não pode ter assim, ó, desvio. Se a gente achou o caminho, aqui está me ajudando, aqui está me fortalecendo, é aqui que eu vou ficar. Mara, eu não consigo ir toda semana, eu não consigo, eu vou quando der, mas eu vou fazer o possível para ir. Eu vou escutar as palestras que colocam lá na Casa Espírita para a gente ver depois. Eu vou procurar ajuda, eu vou fazer prece em casa. Eu não vou ir, mas eu vou fazer o evangelho. No horário lá na Casa Espírita, eu vou tentar ir lá no meu quarto, longe da família, longe da conversa, ir lá no meu quarto fazer uma prece. Quando o seu Paulo coloca lá no grupo, às 11 horas, vamos se concentrar. Vamos se concentrar. A gente tem muito recurso para a gente tirar as más influências dos maus espíritos da nossa volta. Só para finalizar, seu Paulo, bem rapidinho. O homem e a gaiola. Conta-se que o homem mantinha em casa, preso numa gaiola, um passarinho lindo. Uma gaiola dourada, e ele tratava com muito carinho aquele passarinho. Ele cuidava, dava comida, ele achava que ele estava fazendo um bem enorme. E o passarinho, todos os dias ele cantava. Todos os dias o homem alimentava, admirava o canto do passarinho e acreditava assim que ele era um bichinho feliz. Um dia o homem se distraiu, esqueceu a gaiola aberta e o passarinho voou. Durante os dias e dias o homem ficou triste olhando a gaiola vazia. Mas semanas depois, ao caminhar pelo jardim, viu um passarinho livre, cantando mais alto e mais bonito ainda. Foi então que ele parou e compreendeu. O canto dentro da gaiola era de tristeza e não de alegria. Assim somos nós quando vivemos presos aos nossos vícios. Esses vícios parecem que nos dão prazer, mas na verdade eles nos roubam a nossa liberdade e apagam o nosso verdadeiro canto. Somente quando abrimos a porta da alma e deixamos o vício ir embora, descobrimos como é viver de verdade. Os vícios não são castigos, mas são convites ao crescimento espiritual. Cada dificuldade é oportunidade de aprendizado. Jesus nos pede perfeição, Ele nos pede esforço sincero. Cada pequena vitória sobre nós é o passo dado rumo à libertação. O vício não precisa vir de forma de uma garrafa ou de pó. Às vezes vem em forma de tela, de buscar por atenção, de fuga da realidade. Mas em qualquer forma que assuma, o vício é sempre um barulho que tenta calar o nosso espírito. Então, muito obrigada. Vamos hoje para a nossa casa fazer aquela reforma íntima, né, que devemos fazer toda noite antes de dormir.
quando a gente faz aquela prece, agradecendo ao dia que tivemos, agradecemos pela noite que maravilhosa. Como adoro dizer, como dizia o seu Donário, que a gente recebia cada noite nessa casa um banquete espiritual. Vamos fazer aquela reforma íntima e pensar se realmente nós não temos vícios, quais são os nossos vícios, e vamos tentar nos curar de todos eles, porque só depende de nós. Muito obrigada a todos, uma boa noite. Aonde está o microfone? Aí. Eu preciso de microfone. Pastor, tem uma paz soberana. Mas graças a Deus que você retornou. Você não pode dar uma intenção para a palavra, né? Mas com a competência da amar. Nós estamos pensando sempre no melhor da nossa casa. Por isso que nós criamos um curso novo de mediunidade, de ensinar o pessoal a fazer os passos, porque, como a Mara falou aqui, nós temos tanta coisa em espiritismo, tanta coisa para se corrigir, tanta coisa para fazer, pela bondade de Deus, pela satisfação nossa, pessoal, pelo nosso crescimento pessoal, que nos dá tanta alegria. Eu não consigo acreditar que existe gente ociosa no mundo. Eu não consigo acreditar. Gente que prefere ficar em casa, assistindo televisão, dormindo, lendo um livro, que vir na casa espírita. Eu acho que a gente passar uma hora aqui dentro já é o suficiente. A gente tem tudo aqui dentro. O que tu quiser ser com a cabeça. Que uma hora passa muito ligeiro. Mas é verdade. A casa espírita, essa hora que tu falou, eu não notei que foi uma hora, foi quase uma hora, né? Mas é algo maravilhoso, pura verdade, algo que transcende a nossa alma. Então nós estamos sempre pensando no melhor. E a nossa casa, agora que eu estava falando, que nós temos um grupo novo de estudo, da mediunidade, aprender a dar passe. Ainda quem quiser aprender a dar passe, pode vir quarta-feira, às 20 horas aqui, das 20 às 21. Quem quiser ainda entrar nesse grupo, pode já fazer aí. Tá? E depois, só Deus o que sabe quando é que nós vamos fazer outro. Daí ele tinha um vídeo completo. Então nós vamos orar agora. Vamos agradecer a Deus por tudo que nós recebemos. Fecha a luz para nós. Vamos agradecer a Deus pela sua bondade, pelo seu amor infinito, e o Dr. Bezerra de Menezes, que é o nosso patrono espiritual, que sabe tudo sobre a nossa vida, que nos cuida, nos zela, nos ama, está todas as noites com os seus prepostos, com os seus espíritos luminares, com os seus tarefeiros, está sempre nos cuidando, nos dando o melhor de si para nós. Todos nós temos todos os cuidados que Deus, Jesus e o Dr. Bezerra têm para nos dar. E sempre estão junto conosco. Até mesmo quando nós estamos chorando, quando nós estamos impacientes, quando nós estamos achando que nós estamos perdendo alguma coisa, estamos desempregados, estamos com doenças, estamos com qualquer coisa que nos agrave a situação da nossa vida, a gente deve erguer a cabeça, erguer a fronte para o alto e agradecer a Deus. Agradecer pela sua divindade, pela sua bondade, pela sua robustez em nos dar
dar alívio imediato para as nossas questões. E abrir o nosso peito, abrir a nossa boca, nos queixar para Deus e para Jesus que existem pessoas que não gostam de nós, mas que nós não vamos fazer a mesma coisa que a pessoa está fazendo para nós, desejar o mal para eles. Nós temos que desejar o bem, para que o bem seja construído entre nós, para que a solução venha para nós. Mas se porventura não vier a solução, que também não venha mais coisas desesperadoras para nós e para eles. Então, nós vamos vivendo assim a nossa vida. Vamos traduzindo em paz, serenidade, harmonia. Aproveitando os momentos que nós estamos dentro da casa espírita, que possamos nos queixar, possamos pedir a Deus, a Jesus, ao Dr. Bezerra, tudo que está nos faltando, desde a saúde física, desde a alegria no lar, que todos estejam felizes, estejam bem, a volta do ente querido que está numa casa de alguém perdido, sem saber o que está fazendo. Talvez a nossa incompreensão seja sobre os males da vida. Se não dá para nós entender quais são esses males, pelo menos nós pedimos a Deus, a Jesus, ao Dr. Bezerra de Menezes, que nos livre de tudo isso, que afaste nós de todo o mal. E agora, neste momento, nós vamos pedir a fluidificação das águas que estão depositadas lá na frente, na entrada da porta, cujo os nossos irmãos estão lá fluidificando a água, colocando os bálsamos curadores sobre ela, que cada pessoa possa levar para seu ente querido que está doente a forma necessária do medicamento espiritual para esta noite. E também para nós tomarmos essa água que será bendita. E que nós possamos sair desta casa melhores do que aqui chegamos, satisfeitos, alegres, felizes. E que mais uma vez ouvimos a palavra de Deus, de Jesus, do Dr. Bezerra de Menezes, que é o patrono espiritual da nossa casa. E assim nós agradecemos a eles por tudo que nós estamos recebendo e por tudo que nós iremos receber. Que assim seja, graças a Deus.